Olá, pessoal! Voltamos novamente ao programa Conversando com Marga e nessa temporada falando sobre emoções. Emoções é o que todos nós sentimos a todo momento, a todo instante. Muita gente não gosta de falar sobre emoções, outros preferem nunca mostrar emoções, porque tem muita gente que acha que mostrar emoções é ser frágil, é deixar o outro poder te dominar se tu mostrar as tuas emoções. E pode acontecer, o mundo das emoções é muito vasto. Há muitas ciências hoje em dia estudando as emoções e graças a Deus que as ciências estão se voltando para as emoções. Pois a gente teve um bom tempo só a parte material sendo estudada e as emoções fazem toda a diferença em nosso dia a dia. E hoje, para o nosso primeiro programa, convidamos Antônio Simeão, um conhecedor de emoções, meu colega de psicanálise, que vamos falar para vocês sobre um assunto tabu das emoções. É um assunto cheio de emoções, é sobre o suicídio. O suicídio é um fato que ocorre muito, vocês vão ver o Simeão falando. A gente nem imagina quantos casos ocorrem por dia e a gente não imagina como pode uma pessoa chegar a esse ponto. Mas vamos lá. Antônio, se apresente, por favor, e fale conosco aí, conte um pouco sobre você. Olá a todos, é um imenso prazer estar no seu programa, Margarete. Inclusive, já há muito tempo eu desejava. Eu tenho te acompanhado na internet, tenho visto os teus outros programas e recomendo que aquele que nos assistir hoje faça uso desse seu projeto, um projeto maravilhoso. Eu estou muito orgulhoso e honrado do teu convite. Obrigado. Obrigada, Antônio. Fala, Antônio, como é que você conhece, como faz parte do seu mundo de conhecimento esse triste tema, suicídio? Sim, eu sou especialista em emergências e salvamentos e combate a incêndio. Há mais de 35 anos eu dediquei a minha vida inteira a esse tipo de trabalho, né? E no trabalho de bombeiro é comum nós nos defrontarmos com essas pessoas, com o sujeito que deseja pôr cabo à sua vida. E a experiência dos bombeiros, do especialista, é ir fundamentalmente leva uma pessoa, um ser humano, a esse ponto de destruir a si mesmo, né? Isso que me motivou nos atendimentos que nós fizemos, que eu fiz nesses anos todos, a ir buscar, a compreender, né, esse fenômeno, que é uma ciência até, porque o ser humano, ele tem duas certezas, como diz o sábio popular, né? A certeza da vida e a certeza da morte, né? O ser humano normal, comum, ele trata muito bem sobre a vida, ele prepara a vida, ele arruma, ele aguarda, ele é feliz e tal. Quando o assunto é felicidade, quando o assunto é vida. Mas quando a gente se defronta com o segundo fato, de fato, que é a morte, nenhum de nós sabemos como tratar. Nem sabemos como manusear os sentimentos e as emoções que você tem dito, né? Então, foi isso que me levou profundamente, porque quando eu vejo um suicida, ou quando eu analiso um assunto que me parece até um pouco indigesto, não é confortável falar sobre isso. Não é confortável porque a nossa cultura, ela nos leva para o campo do tabu. E o campo do tabu nos remete a um campo de vergonha, né? Mas esse tipo de assunto não deve ser mais visto desse jeito. Inclusive, para você ter uma ideia, Margarete, o assunto suicida, ele é classificado na OMS, na Organização Mundial da Saúde, como saúde pública, né? Então, é um assunto, inclusive a Organização Mundial de Saúde, eles têm um manual de prevenção suicida. Qualquer pessoa que entrar no site da OMS, eles têm um PDF de um manual que dá todas as orientações, os riscos, informa, porque o pior do que não tratar esse assunto é o não saber entender o assunto. O assunto suicídio, ele é um monstro, entre aspas, silencioso. É quase impossível você identificar um suicida, porque a gente faz psicanálise.
O que eu vou te falar, para nós não é novidade, mas para quem nos ouve, sim. Freud fala que há dois tipos de pulsão, né? A pulsão da morte e a pulsão da vida. Então, são forças que nos levam a isso, né? Então, a pessoa que pratica o ato suicida, ele tem já o transtorno de humor, que é a bipolaridade. Porque a pessoa que é bipolar, dificilmente você vai identificá-la como um suicida, porque a maioria das pessoas que tiveram contato com um suicida vai dizer sempre assim, mas aquele moço, aquela moça era feliz, era animado, era alegre, mas veja, no dia seguinte apareceu morto. Sim. E nessa tua experiência, Antônio, há tantos tempos, tem alguma característica que tu tenha visto que ela vem se repetindo nas pessoas que têm esse instinto suicida? Sim, nós temos um fator predominante, que nós vivemos hoje uma sociedade da geração da felicidade, né? Toda a nossa sociedade, isso é mundial, ela tem uma procura, ela tem uma corrida contra, a favor, em busca da felicidade, né? Se eu for falar para você de felicidade, que é um padrão de consumo hoje no mundo, porque se você ligar a televisão ou ler um jornal, felicidade está em ter um carro importado, felicidade está em você comprar um belo perfume ou você ter uma conta recheada de dinheiro. Tá? São os padrões que hoje eu posso te classificar, e até alguns filósofos, por exemplo, que são filósofos da nossa época, eles dizem, e eu concordo, que a felicidade é um produto de um momento que há um estágio que nada mais tem valor, nada mais tem mais resultado na tua vida. E depois da depressão vem o desejo da morte. Esquece de abrir uma outra porta. E essa porta é muito mais perigosa. Muito mais perigosa. Se nós olharmos para os gráficos, para vocês terem uma ideia, a OMS diz assim que no mundo, a cada 40 segundos, alguém se suicida. No mundo. No mundo, a cada 20 segundos, alguém intenta o suicídio. O ano passado, já foi quase 800 mil pessoas, 800 mil registros de suicídio. Para esse ano, em 2020, eu estava lendo até há pouco, há uma projeção de 1,5 milhão de suicidas para 2020, no mundo. No Brasil, a cada 3 minutos, alguém se suicida. A cada 3 minutos. E, Antônio, assim, o que as famílias, o que as pessoas podem fazer para ajudar a evitar isso? Não é fácil, né? As famílias, elas precisam fazer, nós vivemos de novo, né, Margarete? A nossa geração, ela está se diluindo, porque nós somos da geração que nós nos reuníamos ao redor de uma mesa para conversar, para nos alimentar. As famílias, como núcleo de família e de união, não se conversam mais. E para você entender como tratar um suicida, um potencial suicida, você precisa estar presente. Você tem que conhecer, é a família presente, é o pai presente, é a mãe presente, né? É o seio familiar presente. Valores emocionais para se perder, a ponto de as pessoas dentro de um mesmo ambiente familiar se conversar por celular, por exemplo. É um absurdo, mas é verdade, ainda isso é. Eu fui convidado há alguns anos para dar uma palestra para umas mães do Lions Club, na região de onde eu morava. Uhum. Cheguei lá, tinha 200 mães que queriam entender como que poderia ter uma construção de uma comunicação. Nós, por não conhecermos ou por nós virarmos o rosto, porque o ser humano, Margarete, ele gosta de cuidar do seu corpo, ele liga a televisão, eu tenho uma pílula que emagrece, eu tenho um exercício que me deixa forte, mas ninguém trata da alma, do coração, da mente, do sentimento. Tá? Certeza. Nós que somos acadêmicos de psicanálise, nós sabemos que a
profundidade. E aí, próxima pergunta, por que que o suicídio ele é tido como um tabu? Porque isso surgiu, o primeiro conceito de tabu para o suicídio surgiu na Europa em 1771. Naquela ocasião, foi lançado um livro chamado A Triste História do Jovem Werneck. E ele contava que, no final, era um romance e essa pessoa se suicidava por conta de um amor não correspondido a uma moça. Na Europa, naquele século, o que começou a ocorrer de gente se suicidando e tal, a igreja e o Estado determinou que aquilo, a partir daquele instante, seria um tabu. Então, nós, quando falamos de suicídio, nós nos recolhemos e pensamos, é vergonhoso, é um tabu, é um pecado, isso é ignorância. Tudo aquilo que nós nos negarmos de tentar compreender é ignorância. Com certeza, falta muito, a gente vê que muitas cidades não gostam de expor que na sua cidade acontece isso, as famílias onde tem alguém que acontece isso, as famílias não gostam que as pessoas saibam, porque um dos tabus que eu vejo é que as pessoas acham que é fraca, a pessoa que faz isso, que atenta contra a própria vida, é fraca. Na verdade, é uma pessoa que realmente não deixa de ser fraca, está precisando de carinho, está precisando de força, está precisando de alguém com ela, né? Exatamente. Nesse manual da OMS, eles inclusive dão orientações das palavras corretas que alguém, quando suspeita do outro, que é um perfil suicida, as palavras corretas. Porque também tem palavras que são gatilhos, que vão fortalecer o propósito. Né? Tudo a neurolinguística, né? Exatamente, a neurolinguística. Então, o que ocorre? Quando, até alguns anos atrás, era proibido de falar, até os jornais não propagavam o suicídio, porque tinham medo que aquilo fosse um modismo, né? Um modismo, como ocorreu em Minas Gerais. Hoje, Minas Gerais é o estado que mais tem casos de suicídio. Há alguns anos atrás foi o Rio Grande do Sul. Então, é Minas Gerais, depois vem Rio Grande do Sul, depois São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Né? Então, não é questão de você propagar, mas é questão de conhecer e prevenir. Com certeza. Né? Se eu trabalho com prevenção, é mais fácil isso impedir, porque o suicídio, Margarete, 90% dos casos é possível de você eliminar o risco, desde que você entenda e atue, né? Atue naquela pessoa. Porque, como já falei, o suicídio é uma pulsão, é um impulso que aquela pessoa, naquele instante, vai praticar. Se, em algum momento, alguém conseguir quebrar aquela frequência, o suicídio não acontece. Com certeza, muito interessante, Antônio. Estamos terminando, nosso tempinho é curto. Eu quero te agradecer profundamente, é muito bom de falar contigo e te convidar para a gente ter outras conversas. Você salva uma vida só de você se importar. Estou à disposição. É sempre um prazer. Vamos conversar sobre falar com você. Outros assuntos também. Logo mais te convido de novo, tá bom, Antônio? Muito obrigada e que o pessoal nos acompanhe sempre aqui. Tudo de bom. Tchau, tchau. Realmente. Tchau, tchau.